Olá, tudo bem? Aqui é a Bônia do Consultoria em Metodologia e hoje eu vim te explicar como fazer um bom resumo acadêmico. O resumo é a parte mais importante do nosso trabalho. Então, se você fica inseguro na hora de fazer o resumo, se você não sabe exatamente que partes dos textos tem que entrar no resumo, como você deve sintetizá-lo, esse vídeo é para você. Nunca mais você vai ter aquela insegurança ou ficar olhando para o papel sem saber como começar o resumo acadêmico. E ainda por cima você vai ter mais certeza de que você está no caminho certo, porque eu vou te ensinar uma técnica de como fazer esse resumo, que é a técnica que o professor Valdeciso Coloto ensina, e outra técnica dos livros de metodologia. Beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai mostrar tudo direitinho para você, bem rapidinho. Eu mesma já me deparei com essa dificuldade algumas vezes e já tive que avaliar resumos que foram enviados para um congresso. O resumo é a parte mais importante do nosso trabalho em termos de divulgação científica, tanto para ser avaliado pelos pareceristas, quanto para ser lido por quem quer avaliar se aquele texto vai ser útil ou não para a pesquisa que quer elaborar, né? Então, assim, um resumo ele é estratégico, ele precisa ser feito com muito cuidado e usando essa técnica, que eu também adotei para fazer todos os resumos que eu preciso, vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil, prático e sem dificuldades, né? Você vai poder fazer um resumo acadêmico super tranquilamente, em pouco tempo, com a certeza de que você está fazendo um bom resumo acadêmico, né? Porque de que adianta fazer um super artigo fantástico e na hora do resumo a gente pecar, né? A gente vai poder estar dando uma impressão errada do nosso trabalho, que foi tão bem feito. Então o resumo é muito, muito, muito importante. A NBR 6028 da BNT define o resumo como uma apresentação concisa de pontos relevantes de um texto. Ela define 3 tipos de resumo: o resumo crítico, o resumo informativo e o resumo indicativo. O resumo crítico é aquele resumo também conhecido por resenha crítica. Ele normalmente é elaborado por um especialista e apresenta uma opinião muito bem informada, né, e fundamentada sobre o conteúdo desse artigo. O resumo indicativo, ele normalmente apresenta só os pontos principais de um documento, sem aprofundar e informar qualquer tipo de dado quanti ou qualitativo, e não dispensa consulta ao original, né, o texto original do documento. Então ele é simplesmente para dar uma mínima orientação sobre o que esse texto vai falar. O resumo informativo, que é o mais próximo do resumo científico, né, que é o abstract, ele é um resumo que apresenta os objetivos, a metodologia, os principais resultados e as conclusões obtidas no trabalho. De toda maneira, ele te dá uma boa ideia do que esse texto vai falar e até te dispensa a consulta original muitas vezes, se o que você quer é simplesmente fazer uma avaliação se você deve ler ou não. Mas, obviamente, não dispensa a consulta original se você quiser compreender exatamente tudo o que foi feito e o que a pesquisa afirma, né? Então, esse é o resumo informativo, aquele que apresenta objetivos, metodologia, resultados e conclusões, ok? A NBR 6028, que é a norma que postula sobre resumos, ela também fala sobre a apresentação das palavras-chave. Todo resumo, né, vocês já devem reparar que no finalzinho do resumo vem palavras-chave. Como que a gente elabora a palavra-chave? É uma palavra, né, indicativa de importância dentro desse documento, que seria o artigo como um todo. Normalmente são de 3 a 5 palavras-chave, você nunca deve ultrapassar esse limite, que sejam palavras fundamentais para a compreensão da pesquisa. Para os resumos de teses, dissertações, você deve colocar de 100 a 500 palavras. Nos resumos para artigos científicos para ser publicados em periódicos, de 100 a 200 palavras. E nos resumos para apresentações bem breves, de 50 a 100 palavras. Se você não sabe como fazer essa contagem de palavras, é muito simples. Vai no Word, você seleciona o texto que você quer saber quantas palavras tem. Vai em ferramentas e dentro de ferramentas em contar palavras. Os resumos acadêmicos, eles não são contados por caracteres, que é muito comum acontecer com a contagem dos artigos. Eles são contados por palavras, então vai em ferramentas e contar palavras, beleza? Todo resumo acadêmico, os objetivos, a metodologia, os principais resultados e a conclusão do seu trabalho.
O professor Valdeci Coloto, num curso maravilhoso chamado A Escrita Científica, que está gratuito para vocês no YouTube, eu recomendo muito que vocês façam, apresenta uma técnica de como fazer resumos, que foi uma técnica que mudou completamente minha forma de fazer resumo desde que eu vi esse curso. Eu vou passar para vocês essa técnica agora, e a parte mais importante desse vídeo, que é a parte que vai fazer vocês fazerem resumos sem nenhuma dificuldade. O professor Valdeci Coloto apresenta 6 partes de um resumo acadêmico. Quais são as 6 partes? Contextualização, lacuna, objetivos, metodologia, resultados, conclusões. Tudo isso você deve fazer em um parágrafo conciso. Lembra que a gente está falando que de artigos científicos, que é a propósito da maioria dos resumos, né? A gente está falando de, no máximo, 200 palavras pela norma 6028, pela NBR 6028. Ok? Então, assim, eu tenho que apresentar essas 6 partes, no máximo, em 200 palavras. Então, você fica aí com uma meta de 1 a 2 frases, no máximo, para cada um desses tópicos, ok? Só que, essa é a parte importante. Em alguns casos, não faz sentido você apresentar as 6 partes. Que caso é esse? Principalmente o caso de artigos teóricos, artigos de revisão. Nesses artigos, o professor Zucoloto defende que você pode ter até 70% do seu artigo de contextualização e 30% da lacuna. Por quê? O seu artigo científico pode ser simplesmente para discutir uma lacuna científica em alguma teoria. Então, assim, você não fez pesquisa para administrar determinados resultados. O resultado da sua pesquisa é a própria discussão. Então, não faz sentido você ter essas etapas todas divididinhas assim. Por isso, alguns resumos fogem a essa técnica e ainda assim são resumos muito bons. Beleza? Eu falei com vocês no início do vídeo, né, que tinha um método apresentado em alguns livros de metodologia. Um deles é o livro da Vitória Secaf, que é Artigo Científico do Desafio à Conquista. Nesse livro, ela apresenta uma técnica de se fazer resumos, que é a seguinte. Ela divide o resumo em 3 partes, digamos assim. Dos 100% de um resumo, 10% deveria se tratar de assuntos e objetivo, 40% de materiais e métodos e os outros 50% dos resultados e das conclusões. São variações, na verdade, né? Vocês podem ver que no fim das contas não vai ficar tão diferente do método do professor Zucoloto, mas o método do professor Zucoloto é mais detalhado, né? Outra possibilidade ainda é fazer como a NBR 6028 recomenda. O que ela diz? A NBR 6028 recomenda fazer um resumo também a partir de 3 partes distintas. A primeira frase deve ser significativa, apresentando o tema a ser tratado. A segunda parte apresenta o método, materiais e métodos, o que seria, na verdade, qual técnica que você escolheu para desenvolver a sua pesquisa. Técnica, procedimento. Na terceira parte, você apresenta as categorias clássicas de um resumo acadêmico. Objetivo, metodologia, resumos e conclusões. Agora eu vou passar para vocês algumas dicas gerais que você deve evitar nos resumos e o que você deve fazer. O que você deve evitar? Né? Claro, gente, como qualquer artigo científico, o resumo tem que ser escrito na norma culta da língua portuguesa. Segunda coisa, evita ficar falando o autor, o artigo, a pesquisa. Por quê? Seu resumo já tem 200 palavras no máximo. Evita palavras inteiramente dispensáveis para compreender o sentido que a gente precisa apresentar. Beleza? O resumo deve ser sempre escrito na voz ativa, né? Ele fez, ele observou e não foi observado por ele, né? Que seria a voz passiva. Então, sempre voz ativa, que deixa o texto mais fluido, mais rápido, mais fácil de ser lido, beleza? Isso também é válido para todo o artigo. Sempre que for possível, evita a voz passiva. A voz ativa é a melhor forma de você escrever um artigo científico. E quanto à pessoa, mesma coisa válida tanto para o artigo quanto para o resumo, escreve em pessoal, observa-se, analisa-se, ok? É a melhor maneira de você apresentar cientificamente dados de maneira impessoal, que é a forma correta de você apresentar a ciência, correto? Por último, eu gostaria de falar com vocês que quando vocês estiverem fazendo artigos para publicação em periódicos, revistas científicas, sempre fica atento às normas de publicação específicas do periódico. Todo periódico, em regra, apresenta lá no seu corpo editorial as normas específicas para publicação nele. Então, você
o ideal é que você defina o periódico, analise que periódico faz sentido que você peça a publicação, porque os periódicos são distintos, né? Alguns periódicos vão favorecer pesquisas com muitos dados quantitativos, outros com dados qualitativos, outras com dados com determinadas técnicas de análise. Então, assim, faz sentido que você analise, você conheça esse mercado científico que você está procurando se inserir, ok? E além disso, cada periódico vai ter suas normas específicas para publicação. Então, além da BNT, você tem que estar atento a quais são essas normas específicas desse periódico. Ele pode definir, por exemplo, entre 100 e 200 palavras, que é o que a gente disse mais ou menos que em regra, é o limite para artigos científicos de um resumo. Lá ele pode dizer que ele aceita no máximo 150 palavras no resumo. Então você não tem que mais se mirar por 200 palavras, você vai ter que se mirar por 150. Então, assim, é importante que você tenha essas informações antes de você elaborar seu artigo científico, principalmente seu resumo, ok? Então por hoje é só. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil. Se for, curte aqui embaixo, deixa um comentário para mim. Se você tiver dúvidas sobre metodologia, apresenta essas dúvidas para mim. Na medida do possível, eu vou estar fazendo vídeos respondendo a essas dúvidas. Se você tem um problema mais específico que você queira resolver, você pode entrar em contato no consultoriametodologia@gmail.com e a gente pode estar agendando uma aula. E eu recomendo muito, você viu esse vídeo até aqui é porque você tem muito interesse em metodologia. Recomendo que você assista o curso chamado A Escrita Científica, do professor Valdecir Zucoluto, tá? É um curso maravilhoso, eu aprendi muito com ele, recomendo muito que vocês façam. Beleza? Acho que por hoje é só e aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal do Consultoria em Metodologia.